Hoje eu vou te falar sobre os melhores romances de época que eu já li, o meu top 10 do gênero literário. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui da Imid Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo e se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Nos últimos anos eu tenho lido muitos romances de época, é um gênero literário que eu gosto bastante e uma seguidora pediu lá no Instagram para que eu fizesse esse vídeo falando dos meus romances de época preferidos, né, que eu já li. E se tu tiver alguma ideia de vídeo, alguma coisa que tu queira ver aqui no canal, pode me mandar lá no direct do Instagram que tá sempre aqui na descrição, ou pode comentar nesse vídeo também, que eu sempre tento atender aos pedidos de vocês. Então vamos começar e eu vou falar do 10º pro primeiro, tá? É o meu top 10 dos romances de época que eu já li, mas eu vou deixar o primeiro por último, apesar de eu achar que todo mundo que acompanha esse canal há muito tempo, né, quem tá aqui desde o início, já sabe qual é o meu romance de época preferido, número 1 do meu top 10. E em 10º lugar, nesse top 10, não poderia ser diferente, uma proposta e nada mais da Mary Balogh, primeiro livro do Clube dos Sobreviventes. E esse livro aqui eu gosto muito, eu lembro que eu li ele em 2021, ele entrou para os favoritos do ano, porque aqui a gente tem, eu já falei várias vezes para vocês sobre o que é o Clube dos Sobreviventes, mas eu vou explicar de novo para quem não sabe. O Clube de Sobreviventes é um clube de 7 pessoas que se reúnem uma vez por ano para ver como tá a reabilitação deles na sociedade. Porque são 5 homens que serviram nas guerras napoleônicas e que se machucaram tanto emocionalmente quanto fisicamente e precisaram, né, se reabilitar ali. Também tem um homem que perdeu o filho e a esposa durante essa guerra, então ele também, né, sofreu danos emocionais aí. E uma mulher que o marido dela era tipo um espião durante a guerra e ele foi raptado e foi torturado e morto na frente dela, então ela também ficou totalmente arrasada, né? Essas 7 pessoas se reúnem uma vez por ano pra falar sobre como tá a vida deles e tal. E daí cada livro é a história de um deles se apaixonando, se encontrando ali. E esse aqui é a história do Hugo, que ele era meio que um comandante ali no exército, e ele foi para uma missão suicida onde só ele conseguiu sair vivo. Então ele carrega essa culpa de ter levado os outros soldados para lá e só ele ter sobrevivido. Ele tem uma carga emocional assim muito grande para trabalhar, porque ele tem um problema em lidar com essa situação. E a nossa protagonista é uma viscondessa viúva que teve um casamento conturbado, e eu gostei muito que esse livro, ele fala sobre violência doméstica sem falar da violência física. Ele fala da violência doméstica num quesito emocional, onde muita gente esquece que existe, né? Porque existe a violência emocional, ela tá presente na vida de muitas mulheres que nem se dão conta de que estão sendo violentadas emocionalmente. É porque a gente tem essa percepção de que a violência ela é uma coisa física, e a protagonista aqui também, ela não tem essa noção de que ela sofria com um casamento abusivo, porque ele não abusava dela fisicamente, entende? Então ela não tem essa percepção. As pessoas, quando escutam ela falar sobre, entendem que isso tá acontecendo, mas ela não entende. Ela acha que o casamento dela é normal, que não tem nenhum problema nesse sentido, porque ele nunca encostou nela, né? Nunca, tipo, encostou no quesito de machucar ela. Então tem essa questão trabalhada aqui, o que eu achei muito, muito interessante, muito importante de ser falada. E quando esse casal se encontrar, vai ter aí os altos e baixos, mas eles são muito, muito fofos juntos. E também tem uma questão interessantíssima aqui, porque a protagonista, ela acha que ela é estéril. E eu nunca tinha visto em nenhum romance de época uma protagonista estéril. Eu acho, inclusive, que isso devia ser mais trabalhado nos romances de época, porque isso não é uma coisa de hoje, isso sempre existiu, tanto em homens quanto em mulheres. E aqui a nossa protagonista, ela acha que isso aconteceu com ela e que talvez, né, ela nunca vai conseguir se casar por causa disso, porque quando ela se casar ela não vai poder ter filhos. Ela não tem certeza, mas ela tem esse palpite, porque ela viveu todo aquele tempo casada e ela não engravidou. E ela não sabe por quê. Então, realmente tem isso também trabalhado aqui. É uma coisa que eu gostaria que tivesse sido dita mais nos outros livros também, quando ela aparece, sabe? Porque, infelizmente, só é tratado aqui e depois nos outros é deixado de lado, é modificado algumas coisas na situação. Mas eu gosto muito desse livro por ele tratar desses temas e por isso ele tá nesse top 10.
Oi. Hoje eu vou falar sobre o livro Cães e Gatos. Ela tá gravando? Não tá não. Não, desliga. O 9º livro do meu top 10 é Uma Noite Como Esta, da Julia Quinn, que é o 2º livro do Quarteto Smith. Quando eu li esse livro, eu gostei demais dele. Eu lembro que eu acho que eu até favoritei na época. Eu li ele em um dia, de tão interessada que eu tava nessa história, de tão mergulhada que eu tava nele. Você sabe que eu adoro quando os livros trazem debate, com esse aqui não é diferente. Eu gostei muito dele, porque ele trata de um assunto muito sério. Ele fala sobre estupro. Então aqui a gente tem uma protagonista que foi violentada quando era jovem. Eu acho que ela tinha aí os seus 15 anos, por aí. Eu nem sei quando que esse livro se passa, eu acho que é 1700 e alguma coisa. Então, isso aconteceu naquela época e a gente consegue perceber como a sociedade lidava com isso, como que os pais dela lidaram com a situação. Nesse livro, a gente vai conhecer ela já adulta, então ela tem um emprego, ela trabalha ali e a gente vai ver como é o dia a dia dela e ela tem alguns segredos que aos poucos a gente vai descobrindo. Eu não vou contar pra vocês o que é, pra vocês descobrirem lendo o livro, mas aconteceu isso na vida dela e isso é um ponto muito importante pro estado em que a vida dela tá atualmente. Em 8º lugar é outro livro do Clube de Sobreviventes, que é Uma Loucura e Nada Mais. Esse aqui é o 3º livro da série da Mary Balog, e esse aqui eu gostei muito também. Aqui, o nosso protagonista, eu não lembro o nome de todos, tá? Então eu vou ter que ver aqui. Esse aqui, o protagonista, é o Benedict, e ele sofreu um acidente no campo de batalha, então ele não consegue andar direito, as pernas dele não funcionam como deveriam, e ele precisa andar de muletas, né? Então ele tem dificuldade para caminhar, de acompanhar as outras pessoas andando e coisas assim. E ele conhece uma viúva que, assim, ela tá meio que sofrendo com a cunhada, porque o marido dela, né, morreu, porque ela é viúva, e ela mora com a cunhada, só que a cunhada, tipo, é muito regrada, a casa dela tem que ser toda fechada, ela tem que andar sempre de preto, não pode falar com ninguém, não pode visitar ninguém, é uma tortura a vida dessa mulher. E aí, ela lembra que a mãe dela, que morreu há muito tempo, ela tinha comentado que ela tinha um chalé que iria ficar pra protagonista, né, quando ela falecesse. Só que, tipo, quando a mãe morreu, o irmão dela ficou cuidando, né, das finanças e coisas assim. E ela acabou nunca precisando desse chalé, porque ela tinha um marido. Mas agora que ela se vê nessa situação, ela precisa desse chalé. Então ela precisa viajar até o país de Gales para encontrar esse lugar, para ver se ela consegue morar lá, né? E o nosso protagonista, ele resolve que ela não pode ir sozinha. Como é que ela vai viajar, fazer uma viagem tão longa sozinha por aí? E ele resolve junto. Então a gente vai ver essa aventura aí dos dois. Ao mesmo tempo que tem essa questão da guerra que é trabalhada, de uma questão de autoaceitação e também uma questão mesmo de autoestima, porque ele não acha que ele seria um bom marido, seria um bom partido se ele mal consegue andar, sabe? Então, é realmente uma questão que é trabalhada no livro e que fez com que eu gostasse muito dele. O 7º livro desse top 10 é Codinome Lady V, da Lorraine Riff, que é o primeiro livro da trilogia Os Sedutores de Havisham. Esse é outro livro que trata de assuntos diferentes aí, que eu gosto muito dele por causa disso. Poucas pessoas sabem, mas nesse período que agora eu não lembro o nome, eu não lembro que época que era, acho que era 1700 e alguma coisa. Eu vi aqui que era 1858, em Londres, tinha um clube onde as mulheres iam mascaradas, os homens não precisavam, né, porque vivemos nesse mundo machista que é, mas as mulheres iam mascaradas encontrar os seus amantes. Então eram mulheres casadas, eram homens casados muitas vezes, ou solteiras, mas que iam lá para poder encontrar seus amantes sem que a sociedade ficasse vigiando ou falando sobre. Mais ou menos o que acontecia no clube ficava no clube, entende? Então as mulheres não precisavam ir cheias, né, de apetrechos e muitos tecidos, elas eram mais livres nas suas vestimentas, só que tinham que estar mascaradas para a sociedade não saber quem era aquela mulher, não sair falando, né? Aqui, a nossa protagonista, ela já tem uma coisa peculiar, porque o pai dela não é nobre, ele não é um lord, não é um senhor ali, ele se tornou um senhor, na verdade, porque ele era das ruas, ele era
um mero plebeu, assim, ele vivia das ruas, era uma pessoa muito pobre, e ele abriu um cassino, e esse cassino fez muito sucesso, e ele se tornou o homem mais rico de Londres dessa forma. Então ele tem um pensamento totalmente diferente de muitos nobres, de muitos senhores. Ele tem um jeito diferente e muitas pessoas ele têm medo dele justamente por ele vir das ruas, por ele já ter visto muita coisa que eles ali, pobres, mimados, playboys, não viram. Então a gente já tem essa peculiaridade dela, que ela vem dessa criação, né, que é diferente, que era muito mais, digamos assim, liberal do que as outras, eu achei pelo menos. E como ela já passou um pouco aí da idade de se casar e ela não se casou, ela decide que ela vai ser uma solteirona pro resto da vida. Então ela decide adotar o codinome Lady V pra ir até esse clube, onde ela vai conhecer o nosso mocinho, que é um dos sedutores de Havisham, porque Havisham é uma casa onde morava um nobre com seu filho. E aconteceu um acidente em Londres. Esse acidente aconteceu realmente, foi um acidente de trem onde muita gente morreu. E os compadres ali desse nobre estavam nesse trem, ou seja, os pais dos afilhados dele. Eram dois casais, um tinha um filho e outro tinha gêmeos. E eles acabam morrendo. Então agora esse nobre, que não bate bem na cabeça, tem que cuidar desses 3 meninos junto com o seu filho. E ele vive sozinho com o filho, ele não tem esposa mais, então ele tem que cuidar sozinho deles. E aqui a gente vai ter um desses meninos participando desse clube. Ele precisa casar com uma moça rica porque ele tem descalculia. E descalculia, pra quem não sabe, é uma pessoa que ela não consegue fazer contas, ela não consegue juntar números. Então, a propriedade dele tá indo à falência porque ele não consegue administrar, assim, ele não consegue fazer os cálculos, né, pra conseguir administrar ali. Então, ele precisa casar com uma moça rica. Ele não tem noção que ele tem descalculia, até porque nessa época não tinha esse nome, mas ele sabe que precisa de uma mocinha endinheirada aí. E a nossa protagonista é a pessoa perfeita, mas será que ela vai aceitar se casar com ele? Gente, esse livro é muito, muito legal. Eu adorei, eu li muito rápido, a minha irmã leu, gostou muito também, por isso que ele tá nesse top 10. O 6º livro desse top 10 é O Marido de Faz de Conta, da Julia Quinn. É o 2º livro da série Os Hawksbys. Esse livro aqui, eu gostei dele porque aqui a gente tem um protagonista que vai pra guerra, ele tá nos Estados Unidos. Eu não lembro pra dizer pra vocês que guerra que é, mas ele tá lá nos Estados Unidos e ele se machucou durante a guerra, ele ficou inconsciente. E a gente tem uma protagonista que o irmão dela sumiu e ela tá prometida pra casamento pra um cara que ela não quer, ela não gosta, é um cara ridículo. Então ela viaja pros Estados Unidos pra procurar o irmão, que é a única pessoa que pode ir contra esse casamento, né? Dizer que ela não vai se casar e pronto, porque naquela época a mulher não tomava decisão nenhuma. Então ela viaja sozinha pros Estados Unidos pra encontrar esse irmão e ela sabe que o protagonista, que eu não lembro o nome dele, é Edward. Ela sabe que o Edward era amigo do irmão dela. Então ela chega aqui na América e ela começa a procurar o irmão, ela não encontra. E ela encontra o Edward inconsciente. Então o que ela faz para poder ficar junto com o Edward, para descobrir o que aconteceu com o Thomas, que era o seu irmão? Ela diz para as pessoas que ela é esposa dele, que foi um casamento por procuração e que então ela pode ficar ali com ele, né? Porque caso contrário ela não poderia. Então ela mente para as pessoas isso e ela fica ali com ele até ele tomar de volta a consciência, só que ela não esperava que isso fosse acontecer, né? Ela esperava só poder ficar ali e usar o nome dele, o nome Hawksby, que era um nome, né, de respeito, pra ter notícias do irmão. Porque quando ela chegava pras pessoas e dizia o sobrenome dela, ninguém queria dar informações pra ela, sabe? Porque achavam que ela era uma ninguém. Aí quando ela começa a dizer que ela é a senhora Hawksby, as pessoas cedem as informações pra ela. Então, por um lado, dá pra entender isso que ela fez, entendeu? É um romance que começa com essa mentira, mas que dá pra entender o porquê que ela mentiu. Porque ela tava desesperada, é a única pessoa que podia salvar ela daquele casamento horrível é o irmão, e o irmão que ela amava tanto e que tá sumido e ninguém quer ajudar ela. Então ela vê essa oportunidade e ela aproveita. Só que ela não espera que o Capitão Hawksby
vai realmente acordar. O capitão não, gente, desculpa, eu tô confundindo com o outro. Mas o Edward Hawksby vai acordar e quando ele acorda ele acha muito estranho ter uma esposa que ele não lembra, mas é por aí que a história se desenrola. O quinto livro desse top 10 é Uma Noiva Rebelde, que daí é o quarto livro da série dos Hawksbys, da Julia Quinn. Essa série é uma das minhas séries de romance de época preferidas. E aqui, por que eu gostei? Porque já começa com um escândalo. A nossa mocinha, ela precisa se casar com alguém, porque coisas da época, né? Ela foi sequestrada por um cara, ela ficou quase um dia inteiro sozinha com ele num lugar e ela conseguiu se salvar, né? Ela meio que deixou ele inconsciente e conseguiu fugir, só que, claro, a culpa caiu sobre ela, então ela precisa se casar com esse homem tanso pra se salvar desse escândalo, salvar, né, o seu nome. E ela não quer, obviamente, né, porque ninguém tá nem aí pro cara, sequestrou, grande coisa, só que tá todo mundo em cima dela porque, sei lá, que ela se deixou sequestrar ou alguma coisa assim, porque ela entrou na carruagem dele, ou porque ela aceitou passear com ele, né, essas coisas da nossa sociedade que sempre bota a culpa na vítima. Ela tá pronta pra assumir que o seu nome vai ser, né, degradado pelo resto da vida, porque ela não quer se casar com ele, mas surge uma outra opção. O filho do Dindo dela, né, que é o Nicholas Hawksby, ele pode se casar com ela. O pai dele meio que obriga ele a se casar com ela. Só que a grande questão desse livro, que eu acho muito interessante, é que o Nicholas, como ele é o filho caçula de um nobre, ele não vai chegar a ter o título, entende? Até porque o seu irmão mais velho já tem filho, se eu não me engano, nesse livro e tal. Então, ele não vai chegar a ter o título e ele precisa fazer alguma coisa da vida. Então, ele estuda medicina. E quando o casamento acontece, ele é um estudante de medicina. Então, a gente vê ele indo para a universidade, ele estudando. A gente vê a nossa protagonista, que é a Georgiana, ela gosta dessa área também. Então, eles debatendo sobre isso, trocando livros sobre isso. Então, é muito interessante. Eu gosto muito, muito desse livro por causa disso, por causa das conversas que eles têm e por trazer essa veia diferente, porque a gente é muito acostumado a ver romances de época se passar entre nobres, né? Então, mulheres que vão ficar costurando, fazendo visitas, e homens que, né, só ficam ali cuidando das suas propriedades e vão caçar, e o Nicholas não, ele tem essa ambição de ser médico, e a gente vê, né, ela ajudando ele nisso, sendo tipo uma assistente de medicina, o que é muito legal. O quarto livro dessa lista é Um Acordo e Nada Mais, da Mer Balog. Esse é o segundo livro do Clube de Sobreviventes. E esse é o meu livro preferido dessa série, porque o nosso protagonista aqui, ele foi pra guerra, só que o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Então, por um tempo, ele ainda foi cego e surdo, mas agora ele conseguiu recuperar a audição e ele é cego. Ele tem aí... Ele é muito jovem, acho que ele tem, tipo, uns 21 anos, 22. E aí, com 19 anos, ele ficou cego. Então, imagina uma pessoa que até os seus 18 anos enxergava tudo, via tudo e agora não vê mais nada. A gente vê o desespero dele diante disso. Então, acordar, às vezes, de um pesadelo com a guerra à noite e, assim, aquela sensação de tentar abrir os olhos para acordar e ele não consegue. Então, realmente é uma coisa muito real. A gente consegue ver isso. Tem pessoas que passam por isso. E a nossa protagonista, ela não vem de um berço tão nobre, tem alguma coisa aí, mas tipo, é mais distante. Só que ela não é vista, muito bem vista fisicamente, digamos assim. As pessoas não costumam achar ela muito bonita. Na verdade, sempre apontam defeitos dela. E ela precisa se casar para se salvar de uma situação aí financeira, porque ela vai meio que morar na rua. Então, o nosso protagonista, que é um cara muito, muito bom, ele é muito boa, de um coração muito nobre, assim, ele precisa de uma esposa, tá todo mundo enchendo o saco dele, ele precisa de uma esposa, então ele decide fazer esse acordo com ela, deles se casarem, e o romance é muito fofo, e eu adoro ver como esse cara melhora, assim, a sua autoestima, e como essa protagonista ajuda ele a se ver de outra forma, sabe? Mesmo com essa sua deficiência visual. E o terceiro livro dessa lista é Um Cavalheiro a Bordo, da Julia Quinn, o terceiro livro da série dos Hawksbys, que eu adoro esse livro, cara, é o meu livro preferido da série, eu adoro esse livro demais, porque aqui o nosso protagonista, eu vou ler de novo pra ver qual é o nome dele, o Andrew, é o Capitão Andrew, dessa vez eu tô certa, ele é um pirata, e eu sou apaixonada por piratas, pra quem não sabe. Então, assim, eu fiquei encantada, porque o Andrew, ele era da marinha, só que daí ele foi contratado pra ser corsário, né, pirata, e daí
Ele vive aí na pirataria, a família dele não sabe disso. E a nossa protagonista, ela tá andando ali pela praia e daí ela encontra uma caverna. Ela é muito aventureira, ela vai lá ver o que tem nessa caverna, né, e tal. E daí ela encontra vários baús, ela fica, o que tá acontecendo aqui? Aí 2 caras aparecem, ela se esconde e os caras encontram ela. Então eles levam ela pra dentro do navio, porque esses caras são nada mais, nada menos que a parte da tripulação aí do nosso pirata. Eles levam ela pro navio porque, tipo, aqueles baús tinham um segredo muito importante de estado e tal, então não podem correr o risco de deixar ela andando por aí pra dizer o que tinha lá naquela caverna. E daí o romance é super fofo, ela vai ter que ficar nesse navio com esses homens e com esse capitão. E eles viajam, por exemplo, tem um momento que eles chegam em Portugal para entregar algumas coisas e eles falam sobre como era Portugal na época, sobre a arquitetura, sobre a culinária, gente, bolinho de chuva. Tem uma descrição aqui que é certeza que é bolinho de chuva. Eu adoro esse livro, muito, muito, muito mesmo. Eu queria ler mais livros sobre piratas. Se tu tiver alguma indicação de livro que o protagonista ou a protagonista seja pirata, deixa nos comentários pra mim, porque, sério, eu quero muito, muito mesmo. O segundo livro dessa lista é um livro que eu li em e-book, eu não tenho ele físico aqui, mas ele se chama Coração Indomável, da Sheila Getz. É um livro que eu gosto muito, porque ele envolve romance histórico também. Pra quem não sabe, quando o Brasil estava sendo colonizado, eles precisavam de mulheres brancas que viessem pra cá pra, né, embranquecer o Brasil e popularizar as terras aqui. Então tinham mulheres que vinham de Portugal e elas eram órfãs. Então elas, né, viviam em internatos, em lugares assim, orfanatos, e elas eram trazidas pra cá de navio pra se casar com os homens que já estavam aqui. Então meio que elas não conheciam seus maridos, e quando chegavam aqui, esse aqui vai casar contigo, eu tinha que casar com ele, sabe? E daí a nossa protagonista feminina, ela veio pra cá dessa forma, ela veio pra cá pra se casar com o cara que tava aqui, e ela acaba conhecendo um outro homem que vive já aqui nas terras brasileiras. Por um acidente, aí eles acabam se conhecendo e, gente, o romance é muito fofo e a gente vê muito da história brasileira nesse livro. Fala sobre os indígenas, como que eles eram tratados aqui, esse cara que tinha uma posição totalmente diferente do que os outros homens tinham em relação à condição indígena. Então tem a questão da religiosidade também acontecendo aqui, né? A catequização de crianças indígenas. Tem muita coisa legal para se tratar nesse livro, muita coisa importante. É um livro que vale muito a pena ler, não só por causa do romance, que é mega fofo, eu sou apaixonada, principalmente porque não fala de nobres e ladies, né? Aqui é um cara que, né, ele vive aqui no Brasil e uma mulher que vem pra cá se casar, né? Então, tipo, eles não têm títulos e coisas assim. Ele tá aqui pra trabalhar e ela tá aqui pra se casar. Então, pra conseguir um casamento pra se manter, né? Ou senão ela vai voltar pro orfanato, ou sei lá, vai ter que se virar. Muitos caíram na prostituição por causa disso, né? Então, assim, é um livro muito importante, eu indico pra todo mundo ler, pra gente entender um pouco mais sobre a nossa história. E, sério, um livro sensacional. Sheila Getz é maravilhosa. O primeiro livro desse top 10, o meu romance de época favorito, também se passa no Brasil, também fala muito da história brasileira, que é Livre pra Recomeçar, da Paola Alexandra. Esse livro é incrível, tem uma resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui na descrição pra quem quiser assistir depois. Mas ele fala sobre muitas coisas. A nossa protagonista feminina aqui, ela vive na França, ela se casou muito jovem e ela vive um casamento à base de violência. Então o cara, né, tá sempre violentando ela de várias formas diferentes, até que ela descobre um grande segredo dele e ela, né, ameaça contar para as pessoas esse segredo porque ela acha horrível e é realmente horrível o que ele quer fazer. Então ele viaja pro Brasil, vem pra cá porque é aqui que ele, né, vai fazer as coisas dele aí e coloca ela no hospício de São Pedro, alegando que ela está louca e ninguém defende ela, porque se o marido dissesse que a mulher tá louca, então a mulher tá louca. Então ele deixa ela lá no hospício até que chega a notícia de que ele morreu. E ela é, né, como esposa ainda, a pessoa que vai herdar as coisas dele. Então ela vê aí uma chance de recomeçar a vida dela de uma forma que agora seja bom pra ela, né? E a gente vê aí uma história feminina
se desenrolando, porque ela decide que ela quer ajudar outras mulheres naquela situação, que se encontram naquela situação ou situações semelhantes. Então a gente tem aqui uma mulher que tá grávida e não é casada, a gente tem aqui uma mulher negra que meio que um visconde, ela era escrava de um visconde, e esse visconde obriga ela a se casar com ele, e quando ela não quer, ela era escrava sexual dele, se eu não me engano, e quando ela não quer, ele coloca ela nesse hospício também. Então a nossa protagonista, que é a Anastácia, ela decide que ela quer ajudar essas mulheres, e ela realmente consegue fazer um programa aí muito legal nesse sentido. Nosso protagonista masculino, ele é filho de uma indígena com um homem branco, e ele sabe como que ele foi concebido e tudo mais, então ele não quer ter relações com o pai dele. Ele tem um meio-irmão que é filho de uma mulher negra com esse mesmo homem branco, que nunca foi tratado como filho por esse cara, ele era tratado como um dos escravos ali. E quando esse irmão consegue a sua carta de alforria, eles decidem trabalhar juntos em uma construtora. Então também, né, traz esse sentido de homens que não são nobres, que estão trabalhando ali pelo seu sustento. Esse protagonista, gente, ele é um amor sério. Eu sou apaixonada por ele até hoje, desde a época que eu li esse livro. Ele é muito, muito querido. O irmão dele também traz vários debates. A gente tem aqui duas freiras, acho que são uma ou duas freiras que são muito legais também, que ajudam ali nessa reconstrução dessas mulheres. Tem uma questão de maternidade dessas mulheres que eram escravizadas, que tinham seus filhos concebidos de uma forma não muito legal, né? E que depois, como era essa relação dessa mãe com esse filho, essas mães que muitas vezes tinham seus filhos tirados de si. Tem essa questão também. Gente, esse livro é sensacional. Tem um julgamento aqui de uma mulher que teve uma criança fora do casamento, que na verdade ela não era casada, ela era solteira e teve uma criança. Ela vai a julgamento e tem até aqui o imperador da época que vem fazer uma fala sobre. Então, sério, realmente é um livro sensacional, que traz muito da história do Brasil. Eu sou apaixonada desse livro, favoritado, e é um dos melhores romances de época que eu já li na vida. Gente, eu falei uma coisa errada, tá? Não era o Hospício São Pedro. Era um hospício para alienados do Rio de Janeiro. Não sei por que eu falei São Pedro, mas no livro, o hospício para alienados no Rio de Janeiro, tá? Se eu não me engano, hoje em dia, esse hospício é uma universidade, não sei dizer qual, mas a Paula Alexandra, ela foi nessa universidade e ela botou stories lá e tal para conhecer, né, para poder escrever sobre essa universidade. Anteriormente era esse hospício onde a Anastácia ficou. Então, gente, eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. E eu acho que ele ficou um pouco mais longo, porque pelo menos aqui, antes da edição, ele já tem quase 1 hora de vídeo. Mas é porque são livros que eu gosto muito, né? São os meus preferidos do gênero, então eu falo muito, muito sobre. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na tela amarelinha do fim a resenha dos Roxbys da série, né? Eu fiz uma resenha sobre a série e também ranquei os livros da série, então eu espero que tu goste daquela resenha. Se tu gosta de romance de época, provavelmente tu vai gostar, então não deixa de assistir. E um beijo enorme no teu coração. Até o próximo vídeo.